Olá, pessoal! Eu sou Aline Dias e, como toda segunda-feira, hoje tem resumo semanal de La Suerte de Loli, aquela novela maravilhosa da Telemundo, com Osvaldo Benavides e a Silvia Navarro. Mas antes de eu começar a comentar como foram os episódios da semana passada de La Suerte de Loli, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Bom, nessa semana, de La Suerte de Loli, dos capítulos que se passaram de segunda a sexta da semana passada, os capítulos 45 a 49, foram um arraso. Bomba atrás de bomba, grandes revelações e muita confusão. ¿Loli? ¿Se conocen? No. Su llegada podría revolver el pasado de Loli. Las traiciones de Vicente parecen no tener fin. ¿Me estás pidiendo que sea tu espía? Es decir, la verdad. Pero yo no soy su papá. Con un ejemplo de que la vida puede dar segundas oportunidades. Aunque las segundas partes no son... Bom, a gente já começou logo no episódio 45, com a confusão lá na casa do Bruno, que tinha montado um cassino clandestino. E o Domingo, pai da Loli, apostou a casa, da Loli, a casa que era da Mariana, no jogo e perdeu no pôquer. Nisso chega Loli e Norita lá na casa do Bruno, porque foram procurar o Domingo, porque sumiu a camisa que o Dom Rogério pediu, para que a Norita tomasse conta. E aí elas chegam bem na hora que ele perdeu a casa. E aí aquela confusão, a Loli falando que ele não pode perder o que não é dele, que não sei o que, aquela confusão danada. E nisso, o cara que estava jogando pôquer tinha uma arma e aí ameaçou a Loli, Norita e companhia com uma arma, deixando todo mundo super apreensivo. E aí a Loli falou que não, que amanhã ela ia entregar tudo para ele, que ia pegar os documentos e tudo mais para ele não ficar nervoso. Então ele falou que no dia seguinte, ele iria lá na casa do Bruno. E aí a Loli, ficou com muita raiva do seu pai, o levou para casa e disse para ele que ele não iria mais poder parar a terapia, que ele iria continuar no tratamento e que se ele voltasse a fazer isso que ele fez, que ela nunca mais o veria. E aí o Dom Rogério também acabou descobrindo sobre a sua camisa, porque mesmo a camisa tendo sido recuperada, ela foi manchada, pelo Domingo, e ele também ficou uma fera com o Domingo. E aí, assim, ficou um negócio solto no ar, porque eles já se conhecem e o Domingo não gosta do Dom Rogério, e a gente não sabe por quê. Aí o Bruno, ficou muito arrependido do que fez. A Melissa deu uma bronca, acabou com o cassino, deu uma bronca nele, falando que ele só vive fazendo coisas erradas e ilegais, que ele tem que parar com isso. E aí ele fechou o cassino, tudo mais, devolveu todas as máquinas, todo o aparato que ele arrumou, para fazer o cassino. E aí ele foi pedir ajuda ao Otávio, para resolver esse problema com a Loli. E como era para Loli, óbvio que o Otávio ia ajudar. Então ele, e o Apolo resolveram ajudar. Então eles foram lá na casa do Bruno, vestidos de policiais, na hora que o Bruno ia se encontrar com esse cara. E aí eles se passaram por policiais, dizendo que ia prender eles e tudo mais, porque era jogo ilegal e não sei o quê. E o cara ficou com medo, de ser preso e tal, e disse, não, vamos fazer um acordo, eu não volto mais aqui, você não vai saber mais de mim. E eles fingiram, que aceitaram o acordo e
que não iam levar ele preso, aí ele vai embora e o Otávio conseguiu, né, salvar, né, vamos dizer assim, a Loli, porque por mais que a casa não esteja no nome, né, do Domingo, né, ele não poderia ter apostado, né, esse cara deve ser, assim, tipo um bandido, alguma coisa, porque ele tinha até uma arma, né, então ele poderia, vamos dizer assim, causar alguma coisa a mais, né, porque ele já estava ameaçando com arma e tudo mais. Mas aí o Otávio conseguiu resolver e ficou tudo certo, mesmo a Loli não sabendo, né, que foi o Otávio que resolveu isso, porque só ficou entre o Otávio e o Bruno, essa história. E aí a Roxy acabou pegando uma conversa, né, do César e descobrindo que ele é casado. Ele estava falando no celular, né, com a sua esposa. E aí ela ficou furiosa, bateu nele, o expulsou de casa. E ele tentando se explicar que ele se casou apenas para ter o visto, né, para ficar nos Estados Unidos, para ter o green card, que não tem nada com ela, mas ela não quis nem saber, expulsou ele de casa, né? E assim, o que mais pesou foi porque ele não contou isso para ela, né? Ele ia deixar isso escondido, né? Então essa mentira, né, pesou para Roxy, ela ficou com muita raiva. O Matias ficou ali, né, tentando fazer com que ela perdoasse, e a Loli também deu razão, né, para a Roxy, porque, né, tá de brincadeira, né, o cara é casado, não fala nada, não conta nada, né, e tal. Ela ficou com muita raiva e não quis dar uma chance. Ninguém merece, a Roxy não consegue ficar com ninguém, né, toda hora acontece uma coisa, né, com os relacionamentos da Roxy, por causa, né, de mentiras, essas coisas. E nós vimos também que a Loli e o Rafael foram juntos, né, levar o Domingo para a terapia, né, porque ele é jogador compulsivo, então eles foram juntos, né, Rafael sempre ali dando aquela ajuda para Loli, né, e aí ele acabou conhecendo o Salvador, ex-noivo da Loli. Pasmem, há 10 anos atrás, a Loli estava prestes a se casar com esse Salvador, que fazia, né, um podcast lá na Global Radio. Ele trabalhava para a Global Radio, né, e era o podcast do Renegado, né, era chamado como Renegado. E o que aconteceu? Ele, no ar, ao vivo, né, ele se demitiu da rádio e disse que não iria se casar com a Loli pela rádio. E sumiu durante 10 anos, né? Agora eu entendi por que a Loli não quer se casar nem se envolver com uma pessoa com quem ela trabalha, né? Afinal, ela tem um trauma danado, né? Mostra no flashback ela e a Mariana, né? Ela vestindo o vestido de noiva, fazendo os ajustes, porque ela já ia se casar há pouco tempo, e aí escuta pela rádio o cara terminando com ela, dizendo que não podia se casar com ela. Super traumático, né? Por isso que ela não queria se envolver com o Rafael, né? Agora a gente tá começando a entender melhor, né? Porque a Loli foge tanto do Rafael, né? Porque ela tem um trauma do passado muito grande. E ainda por cima, esse Salvador ainda foi tentar falar com ela, né? Falando que eles tinham que tomar um café um dia, né? Que homem é esse, gente? Ninguém merece. E aí ela falou que ela não ia fazer nada com ele, que nem queria escutar a voz dele, e foi embora com o pai, né? E aí depois o Rafael quis saber, né, por que que ela dizia que não queria se casar, mas aí que já esteve prestes a se casar e tudo mais. Ela falou que foi um erro do passado, e que tá no passado, e que ela não quer falar sobre isso, né? E o Rafael quer saber o que aconteceu, né? Porque pra ele agora a Loli mentiu pra ele, né? Quer dizer, esse cara deve ter um parafuso a menos. Ela não tem que contar de tudo o que aconteceu no passado dela, né? Ela não quer se casar e ponto, né? Ele não tem que saber exatamente o porquê que ela não quer se casar, né? Mas, enfim, ele começou a esfriar com a Karen, né? Por conta daquele beijo que a gente viu assim que a Loli,
né? E o Rafael saíram da prisão, porque a Loli foi presa na outra semana, ele ajudou ela e ela deu-lhe um beijão no Rafael. Né? Só que o Rafael não terminou com a Karen como eu pensei que iria acontecer, né? Ele disse que tinha que conversar com a Karen e tudo mais, e não, ele não terminou, não contou nada para ela do que aconteceu e continuou o seu relacionamento, né? Eu achei ridículo isso, que pelo menos se ele quer continuar com a Karen, ele tinha que contar o que aconteceu, né? Afinal, ele traiu a Karen, né? Mas, enfim, não falou nada, ficou ali na dele, né? E a Karen notou que ele estava mais frio, né? Ligou pro Vicente e aí falou que iria aceitar a sua proposta de trabalho, né? E nisso que o Vicente recebeu o telefonema dela, ele estava numa reunião com aquele cara que estava chantageando a Paulina com as fotos em que ela está com o Vicente. E ele, ao invés, né, de dar o dinheiro para o homem, não publicou nada, que ele fez? Ele foi lá e disse para publicar mesmo no jornal, né, que ele tinha essa proposta para ele, né? Cara, o Vicente realmente, ele é o mal dessa novela, né? E ele não tem limite, né? Quer dizer, ele diz que tá apaixonado pela Paulina, pediu até a Paulina em casamento, né? Mas fez isso pelas costas dela, né? E quando parou as fotos nas redes sociais e tudo mais, né, os seus fãs ficaram com raiva, né, da Paulina, porque como que ela tá com o melhor amigo, né, do ex-marido, então a popularidade dela baixou muito, né, os seus fãs não a perdoaram e ela foi demitida da Global Radio, né, ela não pôde nem fazer o seu último programa. Aí, por conta disso, ela foi lá pro Rank Bar com a Andy para desafogar as mágoas. E aí, começou a se engraçar com o Adam, né? Eu até gostei dos dois juntos, né? O Adam tá até interessado nela, mas ela quer se casar com o Vicente agora. Só espero que ela perceba, né, o quão traíra, né, é o Vicente, né, que ela consiga descobrir tudo que ele tá fazendo pelas costas da Paulina, né, e não se case com o Vicente, né. A Paulina, eu sempre achei ela muito chata por ela ficar forçando voltar com o Rafael, mas, sabe, ela ainda é apaixonada pelo Rafael, até entendo que ela queria lutar pela família dela, né, mas assim, eu não gosto da forma que tá acontecendo com ela por causa do Vicente, né, o Vicente já passou dos limites, né, e agora ela tá sendo enganada por ele, e eu espero que ela perceba e que fique com a Dan, né, que pelo menos tá gostando dela de verdade pelo que ela é, né, fora que eles têm química, e ela e o Vicente, ninguém merece, né, e aí esse Salvador, né, vulgo renegado, né, foi lá procurar a Loli na Global Radio para falar com ela, né? E aí ela disse que não queria falar com ele e o Matias e a Roxy o expulsaram da sala da Loli, né? Eles estão sempre ali, né, ao lado da Lollipops, como diz a Roxy, né? Brincadeira. Só que depois ela acabou aceitando, né, se encontrar com ele para saber o porquê que ele largou ela e nem falou com ela, né? Porque o pior para ela foi ele ter anunciado na rádio e não ter falado com ela. Ele simplesmente sumiu e desapareceu, né? Por 10 anos. E aí ele fala que foi o melhor porque ele não estava convicto do que tinha que fazer e tudo mais, porque ele queria que ela fosse embora da rádio junto com ele, ela não quis e ao invés de pedir desculpas, de falar alguma coisa, não, né? Ele não deu nenhuma, vamos dizer, uma resposta, né, pra Loli. E aí ela falou que eles não têm mais nada, que ela não quer saber dele, pra ele sumir da vida dela. Só que esse cara não entende isso e ficou a semana inteira atrás da Loli, né? Nós vimos outros encontros deles por ali. E ele ainda tentando ter alguma coisa com a Loli, que ele diz que foi a única mulher que ele amou na vida. Poxa, imagina, se ele faz isso com a mulher que ele ama, imagina que não ama, né? Mas enfim, né? A Loli sempre, pelo menos, dando fora nele, não querendo saber dele. E aí nós descobrimos também
outro segredo da família da Loli. O seu pai, Domingo, não é o pai da Loli. Ele acabou contando para a Norita, né, que assim que a mãe da Loli estava morrendo, ele acabou descobrindo que ele não era o pai da Loli. E aí nós vimos uma cena de flashback no hospital, quando a mãe da Loli estava muito mal, falando para um homem que ele era o pai da Loli. Só que não mostrou a cara desse homem. E como o Domingo não gosta do Dom Rogério, e como o Dom Rogério sempre, né, apoiou, sempre teve do lado da Loli, sempre teve ali como se fosse um pai para ela, eu tô achando que o pai da Loli é o Dom Rogério. Posso até estar enganada, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com a novela, porque ele sempre esteve presente ali na vida da Loli, né? Foi ele que deu oportunidade para ela de trabalho, sempre apostou nela, sempre estava ali com ela, né? Então eu acho que ele é o verdadeiro pai da Loli, mas isso a gente só vai ter certeza mesmo nos próximos, né, episódios. E aí nós vimos também, né, o Otávio indo se encontrar com o Nick, porque ele está fazendo um trabalho, né, de final de semestre e tal, que tem que dançar, né? E aí ele pediu ajuda, né, o pai Otávio, né, porque o Otávio sabe dançar, o Otávio fez, né, passos para ele e tal, e aí ele foi tentar contar a verdade pro Nick, que ele não é o pai, mas a Norita escutou e não deixou ele contar a verdade, né? Ela ficou com pena, né, do seu neto, de quando descobrir ficar muito triste. E aí o Otávio acabou não contando, né, a verdade, que não é o pai do Nick. Então o Nick segue achando que ele é o pai. E ele agora tá entrando com os papéis, né, o Otávio, para poder ser pai temporário tanto do Gabriel quanto da Cristi, né? O Gabriel está lá no orfanato e a Sam tem visitado ele todos esses capítulos, né? Eles estão cada vez mais próximos, está quase para se formar o casal, né, da Sam e do Gabriel, né? Eu já tô shippando muito, espero que surja logo esse casal, que eles estão muito lindos juntos, né? E tá na cara deles que um gosta do outro. Bom, depois do fiasco, né, do cassino, o Bruno teve a ideia de investir no negócio de cupcakes, né, da Melissa, né, porque a Melissa também acabou sendo despedida da Global Radio, porque ela era assistente da Andy por conta, né, do sucesso da Paulina e de tudo mais. Então a Andy a despediu, já que a Paulina também foi despedida da Global Radio. Então eles investiram nesse negócio do cupcake. Bruno comprou um forno maravilhoso para poder assar mais cupcakes, porque pegou em dinheiro emprestado com a sua mãe, a Norita. E aí a Melissa conseguiu, né, fazer com que a Roxy e o Terrível, que agora estão se dando bem, né, fizessem propaganda de graça para ela na rádio. Então o negócio dos cupcakes foi um êxito, todo mundo querendo comprar, né, os cupcakes que a Roxy anunciou na rádio. Só que aí apareceu os pessoal da segurança sanitária e levou o forno, multou eles, porque eles têm que ter, né, os papéis direitinhos, tudo certinho para poder estar fazendo os cupcakes, né? E agora eles não sabem mais o que fazer. Bom, e nós vimos também, né, que a Karen, ela não vai sair da Global Radio para trabalhar com o Vicente. Ela vai ser uma espiã. E ela passou a contar tudo o que está acontecendo na rádio para o Vicente. Cara, que mulherzinha, duas caras, né? A cada semana eu fico com mais raiva dessa mulher. Ela já não tem nada a ver com o Rafael. Ela fica ali tentando, né, continuar com ele e tudo mais. E agora ela vai ser espiã, né, do Vicente. Cara, ninguém merece essa mulher. E aí, né, ela viu que o Rafael estava vendo a ficha, né, do renegado, e aí o Vicente falou pra ela
que ele não iria ficar no lugar da Paulina, porque ele pediu demissão no ar da Global Radio, né, que era uma pessoa muito inconstante, e ainda mais que a Loli não iria querer. E aí ela perguntou por quê? Ah, porque há 10 anos atrás ele ia se casar com a Loli e terminou com ela no ar, né, no seu programa. Então, o que a Karen faz? Vai atrás do renegado para poder trazê-lo para a Global Radio, né? Para assim fazer com que a Loli fique mais distante do Rafael. Só que o renegado não quis voltar para a rádio, né? Ele deu o maior forão lá na Karen, falando que ele prefere ficar com o podcast dele de casa do que ir para a rádio e se submeter, né, ao que a rádio quer, né? Então ela ficou com um pouquinho de raiva que não conseguiu, né? Filha da mãe. E no programa da Roxy, né, ela e o Terrível abriram, né, para poder terem chamadas, e o César novamente ligou para a rádio para tentar falar com a Roxy. E aí ela não quis falar com ele, mas o Terrível acabou falando com ele. E aí ele explicou, né, que ele só se casou por causa dos papéis e tudo mais, para poder ser um imigrante legal, né? E aí o Terrível falou que sabe como é essa luta pela legalidade, porque ele passou isso com os pais e tudo mais, e depois conversou com a Roxy, né, falando para a Roxy dar uma segunda oportunidade, né, para o César, né, que o que importa é o hoje, não é se amanhã ela vai se arrepender, né, é o hoje. E aí ela resolveu dar uma segunda chance para o César. Ela liga para ele, né, e fala. E nisso, logo depois que o Terrível termina de conversar com a Roxy, que eles estavam tomando um café, o que acontece? Ele é atropelado e para no hospital. Tadinho do Terrível, todo quebradinho lá no hospital, porque foi atropelado. E aí a Roxy teve que fazer até o seu programa sozinha, sem o Terrível, que vão ter que esperar ele, né, se recuperar para voltar para a rádio. Nisso, né, o renegado, né, apareceu lá na rádio com o pai da Loli, porque o pai da Loli, o Domingo, foi apostar de novo. Mas o renegado achou ele e levou ele para a rádio, né, para entregar para a Loli, né? Então a Loli foi para casa dela deixar o pai, né, e pediu até obrigada a ele, mas que eles não tinham mais nada para falar, para ele ir embora. Nisso tocou o telefone para avisar, né, que o Terrível tinha sido atropelado, estava no hospital. Então ela foi pro hospital, né, para poder saber o que estava acontecendo, e o renegado foi atrás dela. Só que ele acabou se encontrando com o Dom Rogério no hospital. E aí o Dom Rogério falou que não quer saber dele, nem na rádio, nem na vida da Loli, para ele não causar mais dano à Loli. E aí o renegado saiu assim, meio que com raivinha, né? Porque o Dom Rogério falou isso. E isso me deixa mais ainda intrigada com essa história do verdadeiro pai da Loli. E eu tenho quase certeza que o pai da Loli verdadeiro deve ser o Dom Rogério. Mas a gente só vai saber mais pra frente. Bom, e aí nas cenas do próximo capítulo, né, da Loli, a gente vê que ela vai sofrer um golpe baixo na rádio, né? Não mostrou o que é, mas eu acho que pode ser o renegado voltando, né, para a Global Radio como a Karen queria, né? Vamos ver o que realmente vai acontecer, e a Karen vai pedir o Rafael em casamento. Só espero que o Rafael não aceite, que ninguém merece, né? E vocês gostaram dos episódios da semana passada de La Suerte de Loli, né? Dos capítulos 45 a 49 dessa novela maravilhosa? Deixe nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Vamos ter essa troca. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie para vocês verem mais conteúdos desse tipo, de dar aquele
like no vídeo, que nos ajuda muito, e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. O canal Anisérie tem vídeos todas as segundas, quartas, sextas, sábados e domingos sobre filmes, novelas mexicanas e séries mexicanas. Então não deixem de estar se inscrevendo para vocês poderem ver tudo isso. E toda segunda-feira tem resumo semanal da novela La Suerte de Loli. E aos sábados temos resumo semanal da novela 3 vezes Ana com a T. Castro. Obrigada por vocês ficarem até o final. Beijos!